escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Começando mais uma aula da Escola Dominical, estou muito feliz em ter você aqui de novo comigo. Vamos lá, pega a sua Bíblia, pega a sua revista e vem aqui comigo para essa aula que tá muito legal. A nossa aula de hoje é a lição 5. Então abre aí na... Mentira. Não, é sim, é a lição 5. Então, abram aí na sua lição e vem comigo, porque o mundo é dos espertos. Hashtag só que não, né? Então vamos lá, vamos entender por quê. Antes disso tudo, vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Que a oração é muito importante antes de qualquer estudo da Bíblia, não é mesmo? A gente precisa de sabedoria. Quem vai dar sabedoria pra gente é o Senhor. Então vamos falar com o nosso Deus. Senhor, ó Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá a chance de estarmos todos aqui para aprender um pouco mais sobre Ti, cada um na sua casa, cada um com a sua vontade de aprender e estar cada vez mais perto de Ti. Abençoe a aula de hoje, que nós consigamos aplicar todos os ensinamentos na nossa vida e guardar em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então vamos lá, na lição 5. Na nossa Bíblia, iremos abrir em Gênesis, tá bom? Gênesis 25. Se você quiser já ir abrindo aí, o meu aqui já abri, já tá aberto aqui. A gente vai falar sobre os espertos. Pra gente falar um pouquinho sobre os espertos, eu queria fazer uma charada. Vamos ver se vocês são espertos para entender o que é. O que é? Cai de pé e corre deitado. Já sabe a resposta? Vou falar assim de novo. O que é? Cai de pé e corre deitado. Se você quiser mais tempo para pensar, pausa o vídeo, porque agora eu vou falar a resposta. A resposta é a chuva. A chuva cai de pé e corre deitado. Legal, né? Bom, para tentar adivinhar tem que ser um pouquinho esperto, né? Tem que pegar aqui a manha e saber do que eu tô fazendo, do que eu tô falando para decifrar a charada. Mas não é desse tipo de esperto que a gente tá falando. A gente tá falando de um tipo esperto que é sagaz, sabe? Aquele malandro que é traiçoeiro. É desse tipo de esperto que a gente vai falar. Pra gente falar sobre isso, então, vamos falar sobre um carinha super conhecido já na Bíblia, que chama Jacó. Você conhece Jacó? Bom, ele foi um cara super importante. Bom, a gente tem muita mania de pensar, e estamos acostumados a isso, né? De falar como se essas pessoas tivessem sido impecáveis. Quanto, na verdade, eles todos têm erros, todos personagens na história da Bíblia, né? Tiveram os seus erros e são descritos na Bíblia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, Brenda, por que você tá me falando que a lição é dos espertos, do pessoal que é malandro, e tá falando de Jacó? O que Jacó fez para falar que ele era malandro? Bom, a história de Jacó vai ter muito para nos ensinar a respeito dos misteriosos critérios usados por Deus para escolher o povo dele, viu? Vou te contar. Bom, Jacó era tão bonzinho assim? Só que não, né? Vamos pensar aqui. Vocês sabiam que Jacó tinha um irmão gêmeo? Ele tinha Esaú. E vocês conhecem irmãos gêmeos? Vocês conhecem algum amigo de vocês que tem irmão gêmeo? Conhece alguém? Muitos são muito parecidos fisicamente, né? Que você olha, você não consegue nem distinguir qual é qual direito. Tem que conviver bastante, tem que saber quem é quem. Mas diferente do jeito de falar, de pensar, até de vestir, eles são, apesar de serem gêmeos e muito parecidos fisicamente, cada um tem o seu jeito. Então, Jacó e Esaú, eles eram gêmeos, mas do mesmo jeito eles eram muito diferentes. E até mesmo na aparência física, porque existem gêmeos que também são muito diferentes na aparência física, né?
Mas eles são tão diferentes que era assim, Esaú gostava muito de ir pro campo, ele era um homem do campo, ele gostava de caçar. Já Jacó, ele gostava de ficar na dele. Ele era ali todo na paz, ele era sossegado, gostava de ficar em casa. Isso está lá em Gênesis 25, 27, que fala assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. E aí, fala, né, que eles tinham algo muito em comum, na verdade, apesar de ser muito diferentes no jeito e tudo mais. Os dois eram muito pecadores. Sim. E, embora a gente sabe que não é correto, é descrito na Bíblia que eles brigavam tanto. A mãe deles, vocês têm noção? Tá aqui, ó, tá no versículo 22 do capítulo 25 também. Os filhos lutavam no ventre dela. Gente, você acredita? Brigar com o irmão não é legal e não é agradável, mas brigar desde o ventre, da barriga? Ah, você tá ocupando muito espaço, sai pra lá, dá um chute na cara do irmão. Calma, não é pra tanto, mal nasceu, né? Aqueles dois lá dentro da barriga da mãe já estavam brigando. Bom, eu espero que você, com os seus irmãos, tenham um bom relacionamento e que não fiquem brigando, né? Mas o que vamos falar aqui é que a briga entre Esaú e Jacó não era nada comum. É diferente de uma briguinha entre irmãos. Porque eles eram... Bem, vamos ver o que eles eram? Em Gênesis 25, 22 e 23 diz: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse ela: se é assim, por que vivo eu? Senhor, por que eu tô viva carregando esses moleques brigando na minha barriga? Foi basicamente isso que ela falou. E consultou o Senhor. Respondeu então o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o filho mais velho servirá ao mais moço. Então, antes de nascer, Jacó foi escolhido para ser o agente de Deus na aliança. Então, isso mostra que Jacó, né, Jacó tinha uma posição um pouquinho acima, vamos colocar assim, porque ali no versículo é descrito que o mais velho, que foi Esaú, que nasceu primeiro, irá, como fala aqui, ó, vai servir ao mais moço. Não existiam qualidades naturais em Jacó que fizessem como ele fosse merecedor de uma escolha divina. Lembra que eu falei que ele era pacato, ele era sossegado, ele nem caçava? Pois é, o outro tinha muito mais garra de falar, esse vai ser um grande líder. Enquanto, na verdade, Jacó é que seria o que estaria acima e o seu irmão teria que lhe servir. E, gente, vou te falar um negócio aqui. Jacó era meio aproveitador ali do irmão dele. Teve um episódio que conta que quando Esaú estava com fome, Jacó fez uma troca com ele meio que espertinha, sabe? Já que Esaú estava com fome, Jacó ofereceu para ele um prato de comida em troca da primogenitura, ou seja, ele seria o direito de irmão mais velho. Primogênito é o irmão mais velho. Apesar de ser gêmeos, né? Um tem que nascer primeiro, um tem que sair primeiro e depois o outro. E aí o que saiu primeiro foi Esaú, então ele era o primogênito. E aí Jacó tirou proveito da situação em que Esaú estava com fome para trocar ali, ó, tipo, ó, te dou um prato de comida enquanto você me dá o direito da primogenitura. Gente, olha, ele é sagaz. E depois, quando ele foi influenciado por Rebeca, né, ele foi levado por, assim, meros desejos do coração dele para enganar o pai dele. Teve isso também. Então ele enganou o pai, ele enganou o sogro, ele ficava fazendo essas trocas aí com o irmão dele. Gente, super espertinho ele, né? E tá certo isso? Não tá, ele tá tirando proveito, ele tá enganando. Mas, olha só que interessante. O início da história de Jacó foi muito marcado por esses episódios que não honravam nada a Deus. E os filhos da aliança devem se esforçar para fazer o bem, não é mesmo? Ele deveria se esforçar para fazer o bem.
E a gente sabe que essa não é uma tarefa fácil. E a gente tem que saber que é o modo que a gente tem que viver. Então, por isso que a gente tem que sempre pedir para Deus dar força para a gente viver da forma correta. Vamos ler Romanos 12, 17? Em Romanos está escrito assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Pois é, gente, tá escrito, tá na Bíblia. Vamos sempre pedir a Deus, então, essa capacidade de seguir o modo como temos que viver, segundo a sua vontade. Bom, vocês estão lembrados também que Jacó era filho de Isaac? Vamos tentar lembrar aqui. Abraão era pai de Isaac, Isaac era pai de Jacó e Esaú. Beleza? Traçou essa linhagem? Ótimo, porque isso faz parte da história que a gente vai contar aqui, né? Bom, Isaac era o pai de Jacó e Esaú. Vocês lembram de um episódio que conta da história, né, da Bíblia, que faz parte da história de Jacó e Esaú, em que Jacó enganou o pai dele para receber a bênção no lugar do irmão? Pois é, Jacó era um peste. E ele foi levado, né, por seus desejos do coração a fazer isso. E após ele enganar o pai dele para receber a bênção, né, ele teve que fugir, porque Esaú ficou tão bravo, mas tão bravo que queria matar ele. E durante a fuga dele, enquanto ele estava fugindo, ele parou para dormir num campo, que era aberto, era todo bonitinho, né, e usou uma pedra como travesseiro. Se estava confortável, não sei, gente, mas ele usou uma pedra como travesseiro. E ali, que foi que aconteceu? Que o Senhor apareceu para ele em sonho. É, muito louco, né? Vamos ler Gênesis 28, de 10 a 17? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la em seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a darei, e a ti a tua descendência. E tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar até a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que lhe havia referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Gente, Jacó não estava sozinho. A gente tem que lembrar disso, e isso é muito importante. Apesar de tudo que ele fez, ele não estava sozinho. E apesar de todos os erros que ele fez, Deus ainda prometeu que ia abençoar ele. Gente, é para vocês verem o quanto a gente realmente não faz nada para merecer a nossa salvação, e ainda assim o Senhor nos dá a bênção, nos concede vida. Gente, isso é pura graça, nada por mérito, porque se dependesse da gente, se dependesse por Jacó, meu filho, estava tudo perdido, não é mesmo? Mas a história de Jacó não termina por aí. Quando ele terminou, né, ele estava fugindo, lembra? E aí ele descansou, tudo mais, ele foi andando e chegou numa terra que tinha alguns parentes por parte de mãe dele, sabe? E ele conheceu ali uma família. Nessa família era composta por Labão, que era o homem da casa, e esse Labão, ele tinha duas filhas, a Lia e a Raquel. Acontece que ele achou a Raquel uma coisinha muito linda, ele se apaixonou por ela e falou assim: quero essa mulher pra mim na minha vida. Foi conversar com Labão. E aí Labão
falou para ele que ia dar para ele a filha dele se trabalhasse para ele 7 anos. E dito feito, nosso meninão Jacó trabalhou por 7 anos para Labão. E quando terminou esses 7 anos, ele chegou para ele e falou assim: olha, estou aqui, trabalhei os 7 anos para você e agora quero a sua filha. Sabe o que Labão fez? Foi lá, em vez de Raquel, entregou Lia e falou assim: é tradição que eu te dê a irmã mais velha, não a mais nova, porque Lia era mais velha. Aí ele falou assim: só te dou Raquel se trabalhar por mais 7 anos. Então ele já tinha trabalhado esses 7 anos. Foi dado Lia. E aí ele falou: se você me trabalhar mais 7 anos, eu te dou Raquel. Cara, não é que ele fez isso mesmo? Ele trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Bom, isso mostra que ele também foi enganado, né? Ele que sempre passava a perna nos outros, enganava os outros, agora ele mesmo sofreu as consequências e foi enganado. Interessante, né? E deu tudo errado, tipo, nossa, a vida dele tá muito maluca, né? Vai terminar por assim, ele tá longe de casa, teve que fugir do irmão, teve que sair, né? Agora foi enganado pelo Labão, que trabalhou aí 14 anos, né, para conseguir a Raquel, que ele tanto queria. Nossa, tá tudo errado, né? Apesar de Jacó, nem tudo deu errado, porque Deus cumpriu as promessas que ele havia feito. E anos mais tarde, quando ele voltou para Canaã, ele não estava mais sozinho. Ele estava com uma família, né? E grande por sinal, viu? Tinha 12 filhos e que tava cheio de netos, era uma netarada para todo lado. Família grande, hein? Então, e assim, ele também não estava mais pobre, que ele tava, lembra que ele tinha saído correr às pressas porque o irmão queria matar ele não estava mais pobre, ele não estava mais fugitivo, e o irmão não estava mais rancoroso, não queria matar mais ele estava muito amigável, inclusive. E ele teve um encontro com Deus que até fez com que o nome dele fosse mudado para Israel. Opa, esse nome eu sei que você conhece. Pois é, e aí vem uma grande de uma descendência. Lembra que lá atrás eu falei que no ventre Esaú e Jacó representavam 2 povos? Pois é, o grande povo que surgiu a partir da descendência de Jacó, que agora atende por nome Israel, é este. Deus de fato foi muito misericordioso com Jacó, não é mesmo? E claro, o abençoou bastante. Mas a gente precisa lembrar que não foi porque Jacó merecia, porque eu falei pra vocês aqui, o cara era malandro, o cara era bem espertinho. Mas ele mereceu? Não. Mas ele mudou, não é mesmo? Jacó ainda ele era muito pecador, assim como eu, assim como você, todos nós pecamos. Mas, apesar também de continuar errando, a bênção era um fruto da bondade e da misericórdia de Deus. E isso a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar porque, assim, será que a gente tem sido melhor do que Jacó? Será que você já não enganou, tirou vantagem de alguém por algum motivo? E você achando aí que Jacó estava terrível? Pois é, será que você também não foi terrível em algum desses aspectos? Dizer mentira, colar em prova, copiar trabalho do colega. A gente não é tão diferente assim de Jacó, né? Muitas vezes a gente acredita que, na frase igual do título da aula, que o mundo é dos espertos. Mas só que não. Lembrando do nosso versículo-chave, mente e coração, Gênesis 28:15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que hei referido. Bom, gente, fica essa lição pra gente, que nós possamos aprender bastante com os erros de Jacó e que nós possamos também lembrar que é tudo por conta da misericórdia e pela graça de Deus. Ele cumpre o que ele promete e ele não vai nos desamparar. Gente, esta foi a aula de hoje. Fico muito feliz que você tenha assistido aqui até o final e foco que a revista tá bem legal, não tá? Vamos lá, tá muito legal. Próxima aula, então, fiquem aí
com o tema da lição 6. Vamos ver o spoiler lá já da lição 6? Dá uma olhadinha lá. Que sonho mais estranho. Eu sei que você ficou curioso para saber que sonho é esse. Então, aguenta aí, aguenta uma semaninha que a gente vai falar sobre esse sonho. E é isso, pessoal. Um grande beijo e até mais. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio